Graça e paz, meus queridos amigos e irmãos. Mais uma vez estamos aqui presentes para trazer a nossa mensagem de reflexão e meditação na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje o tema é um tema assim um pouco intrigante, porque muitas pessoas falam: por que o crente não bebe? Por que o crente não bebe socialmente? Por que o crente não toma aquela cervejinha, né? E eu vou explicar que o crente pode, mas as Escrituras Sagradas falam bem claro: nem tudo que eu posso me convém. Então, as Escrituras não proíbem, mas ela explica detalhadamente por que o cristão deve se abastecer. Palavra difícil. Ou seja, não beber, tirar isso do seu cardápio, da sua vida, porque isso é prejudicial. E isso aí a Bíblia explica todos os detalhes. Vamos falar hoje na nossa reflexão. Então o tema é: por que o cristão verdadeiro não bebe bebida alcoólica? Entendeu, meus queridos irmãos? Então vamos ler Salmo 104, versículo 15. É o texto-chave da nossa reflexão e meditação. O vinho que deixa a gente feliz, o azeite que alegra e o pão que dá força. Salmo 104, versículo 15. O que as pessoas dizem? Muitos lares, a bebida alcoólica costuma fazer parte das refeições. Já em outros, isso é inaceitável, porque essa diferença de opinião. Uma brechinha só. Os italianos gostam sempre de almoçar, tomar uma tacinha de vinho. Diz que faz bem para o coração. Muitos médicos até recomendam, mas muitos lares não aceitam isso. Continuamos. Há vários fatores envolvendo, como cultura, saúde e religião. Mas o que a Bíblia Sagrada fala? Em 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10, fala assim: a Bíblia condena a bebedeira e o consumo excessivo de bebida alcoólica, mas não seu uso moderado. Está escrito lá em 1 Coríntios 6, 9 e 10. Desde que os tempos antigos, o homem e mulheres que adoravam a Deus bebia vinho. Essa bebida é mencionada mais de 200 vezes na Bíblia Sagrada. Em Gênesis 27, 25 fala: comer o teu alimento com alegria e beber o teu vinho com um bom coração. Diz também em Eclesiastes 9, 7: o vinho provoca uma sensação de prazer e alegria, por isso costumava ser servido em comemorações, festas e casamento. Foi numa festa de casamento que Jesus fez o seu primeiro milagre. Transformou a água em vinho. E ainda diz aqui um excelente vinho. Está escrito em João 2, de 1 a 11. O vinho também era usado para fins medicinais. Está escrito lá na Escritura. Lucas 10, 34 e 1 Timóteo 5, 23 fala sobre o vinho em medicinais. Não fique escravizado a muito vinho. Está em Tito 2, 3. Por que é um assunto tão importante falar sobre o álcool, ou o vinho, ou a bebida? Todo ano, muitas famílias sofrem porque o pai ou a mãe, ou ambos, bebem demais. O excesso no beber também é a causa de inúmeros acidentes,
como quedas e acidentes de trânsito que nós temos visto nos noticiários. E a longo prazo, o abuso do álcool pode danificar o cérebro, o coração, o fígado e o estômago. O que a Escritura fala a respeito e que Deus condena? Para Deus, a moderação está em tudo: no comer, no beber, no se vestir, no falar. Então tem que ser moderado. E está escrito em Provérbios 23, 20, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, versículo 3 e versículo 8, que nós devemos ser moderado. Ele não aprova a falta de autocontrole. Deus não aprova. A Bíblia diz bem claro: o vinho é zombador, a bebida inebriante e turbulenta é que se perde por ele não é sábio. Provérbio 21. O álcool pode levar a pessoa à imprudência e a se desviar do seu padrão de moral. Oséias 4:11 diz: o vinho é o vinho doce que tira o bom juízo. Vamos a uma pequena reflexão, uma parábolazinha. Carlos, um cidadão fictício, aprendeu isso na forma mais difícil. Depois de ter uma discussão com a esposa, brigou, ele foi a um hotel e encheu o caneco, bebeu bastante, e cometeu um adultério. A ação que Carlos cometeu, mais tarde, ele se lamentou muito, profundamente, e decidiu nunca mais repetir, ou seja, se embebedar. Então tem muitas pessoas que bebem para se encorajar a fazer coisas erradas, e logo após, quando o efeito do álcool passa, vem o grande arrependimento. E muitas vezes, mesmo que você se arrependa, não há conserto para o estrago que realmente fez essa bebedeira, essa embriaguez na sua vida. Muitos vão parar atrás das grades. Muitos perdem a própria vida. E por aí afora, o que traz a bebedeira, a embriaguez. O abuso do álcool pode nos prejudicar de modo físico e moral, e também espiritual. O mais importante é isso, é espiritual. A Bíblia fala, além disso, a Bíblia afirma que os beberrão não ganharão a vida eterna. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Aí está a grande derrota do ser humano pela embriaguez. Vai perder de morar no céu, vai perder de ganhar a vida eterna por causa disso. Porque é um assunto muito importante para o ser humano aprender a saber sobre o álcool e o vinho. O álcool é uma droga poderosa, assim diz um grande médico, Rodney Rock, Por isso, existe 5... Ele fala muito mais sobre o álcool, ele é um especialista em coisas que vicia, como tóxico, embriaguez, o álcool, etc. Por isso, existe circunstância que mesmo o consumo moderado deve ser evitado. O que a Bíblia diz a respeito? As pessoas frequentemente ignoram o perigo e acabam mal, porque beber na hora errada. E uma coisa de exemplo, as pessoas que mais morrem afogadas são as que sabem nadar. Quem tem medo de água não vai para o fundo. Só aquelas que sabem nadar que morrem afogadas. Mesmo aqueles que dizem que sabem beber, sabem se controlar, um dia vai perder o controle. E isso é fatal e
está caracterizado e está escrito. Nós temos muitas experiências. A Bíblia diz: para tudo há um tempo determinado, o que inclui um tempo para não fazer o uso da bebida alcoólica. Eclesiástico 3:1. O exemplo que foi falado de Carlos, né? Segundo a lei, uma pessoa pode não ter idade suficiente para beber. Só diz que pode beber aos 18 anos, comprar, né? Isso é só ilusão. Ou talvez seja se recuperando do alcoolismo, ou tomando remédio e não pode ser misturado com álcool. Para muitos, o tempo determinado para não tomar bebida alcoólica é antes e durante o trabalho, especialmente se essas pessoas envolvem trabalhos perigosos com máquinas perigosas. E essas pessoas têm um certo que não pode beber, ele só bebe depois, né? Mas não tem nada a ver, acaba acontecendo do mesmo jeito. Sem dúvidas, pessoas sábias encaram a vida e a saúde como um presente de Deus. Salmo 36, versículo 9. Quando seguimos os princípios bíblicos relacionados ao uso do álcool, ao uso da alimentação e as normas de vida e sadia que é nos ensinado na Escritura Sagrada, mostramos respeito por esses presentes preciosos de Deus. Qual é o presente? Nos deu a vida. A vida é um presente e devemos saber viver, porque qualquer coisa dessas aí que nós fazer indemasiadamente só vai fazer nós perder a vida ou a nossa liberdade. O bom mesmo é não beber, pois um ditado popular fala: a carne é fraca. Para não perdermos a nossa moral e a nossa salvação, que é o mais importante, por causa de uma taça de vinho ou um copo de cerveja. Por essa razão, o cristão verdadeiro não vai querer andar em cima da linha, ou acima da lei, como diz, em cima da linha. Eu posso beber uma taça de vinho, que eu não vou me embriagar, não vou falar besteira, não vou fazer coisas que envergonhem o meu Senhor Jesus Cristo. Acaba perdendo o domínio e fazendo as coisas erradas, defamando o nome de Cristo, o nome de cristão. Por isso que muitos cristãos, o cristão verdadeiro, tem medo e respeito para não defamar o seu Deus, a sua vida. Por isso, nós, cristãos, não bebemos socialmente, nem amigavelmente, de jeito nenhum. Eu bebo socialmente Guaraná, e assim mesmo muito pouco, porque também refrigerante demais faz mal. Como eu falei, da alimentação, tudo demais faz mal para a saúde. Devemos ser moderados. Então, espero que vocês tenham compreendido por que o cristão não bebe, para não defamar, primeiramente, o nome do Senhor, honrar o seu nome, a sua palavra de filho obediente, porque tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Deus nos deu o livre arbítrio. Você pode beber, fumar, fazer o que você quiser, mas tu vai dar conta do que você faz, meu irmão. Você não pode envergonhar o nome do Senhor. E uma coisa muito especial: Deus não habita dentro de nós um corpo impuro. Por isso temos que ser puro, sadio, íntegro. Então, para sermos sadio e íntegro, não devemos beber, porque a embriaguez é fatal e um dia vai nos pegar. E aí você vai perder a sua salvação, como está escrito aqui, por uma taça de vinho. De vinho, uma taça, você vai perder a sua liberdade de morar no céu. Tenha a todos um bom dia na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que vocês tenham compreendido porque o cristão verdadeiro não bebe. Ele é fiel ao Senhor Jesus Cristo, a sua integridade, a sua moral. Ele não vai
vacilar em perder a sua salvação. Tenha a todos um bom dia na presença do nosso Senhor Jesus Cristo.